Boa tarde, alunos! Vamos hoje para mais uma aula HTML5 e hoje vamos entender um pouquinho mais sobre as divs. Eu deixei esse arquivo adiantado, ele tem apenas a estrutura básica do HTML, tá? Então vamos lá! Quando começamos a estudar um pouco mais de HTML, um pouco mais de web, quando a gente está navegando, a gente começa a se questionar como que algumas coisas são feitas, né? Como que algumas coisas são estruturadas, então como que esse box está aqui em cima, como que esse box está aqui na lateral, como que são feitas essas separações aqui de chamadas, né? Então por que esse elemento está desse lado, por que esse elemento está de outro lado? A gente começa a ter essas dúvidas, essas perguntas. Então vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso. Quando a gente está criando o layout, a gente tem uma série de divisões nele. Então aqui eu tenho uma divisão, aqui eu tenho outra divisão, aqui no sidebar eu tenho outra divisão. Isso de divisão vem da tag div, né? Div de divisão, de separação, tá? Se eu entro aqui no YouTube, a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui separações também, ó, o vídeo, eu tenho aqui um boxezinho com as informações do vídeo, quantos acessos ele tem, né? Um box para comentário, eu tenho essa série de divisões. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Então vamos lá, vou colocar aqui a tag div, vou fechar a tag div e eu vou ter dois elementos aí separados, divididos, e vou colocar aqui outra tag div. Então aqui a gente poderia colocar qualquer coisa. Vou colocar um H2 com o título pitch e no outro elemento um H2 com o título capital inicial, tá? Poderia colocar qualquer texto. Eu vou pegar aqui um pedacinho de uma música da Pitty. Dar uma quebra de linha aqui. E vamos pegar um pedacinho de uma música do capital inicial. Beleza? Vamos ver como isso fica na web. Então aqui visualmente a gente não tá vendo nada de diferente, né? Isso acontece porque a gente não tem estilo definido, tá? Se eu inspecionar aqui, eu já consigo ver que existe uma separação, ó. Então existe uma div, se eu coloco aqui o meu mouse em cima dela, eu já vejo que existe uma separação. Mas eu vou criar um estilo rapidamente, só para vocês entenderem um pouco melhor esse conceito de div, tá? Não se preocupem de não entender isso que eu tô escrevendo, porque a gente vai ver mais pra frente no curso de CSS, tá? Então, nem se preocupem com isso. Então, eu vou colocar aqui que a div deve receber a cor laranja. E ela deve ter um espacinho ali entre um box e o outro de 5 pixels. Agora, vamos ver como isso ficou? Então, aqui, ó, eu já consigo ver que são dois conteúdos diferentes, né? Então, tem uma divisão aqui desse conteúdo para o outro, tá? Então, esse é o conceito básico de div. Então, eu tenho aqui a separação do meu conteúdo aqui do capital inicial e da pitch, tá? Então, tenho duas divs, né? Dois conteúdos separados aí, dois boxes separados, tá? Uma coisa importante para vocês saberem. Quando eu tenho um H2, eu estou estudando uma tag de título. Quando eu tenho uma tag P, eu tenho uma tag de texto. Quando eu tenho strong, eu tenho outra tag de texto. Quando eu estou falando de div, galera, eu estou falando de uma tag de estruturação de página, né? Então ela serve para a gente dar formato ao nosso layout, ali, trabalhar o nosso layout, tá? No HTML4, nós utilizávamos apenas div. O tempo todo trabalhando com essa tag aqui. No HTML5, a gente continua utilizando muito a tag div, né, para montar os nossos layouts. Só que a gente ganhou novas tags para nos ajudar ali a trabalhar mais semanticamente a estruturação de uma página, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, a gente começa a estudar agora as tags de estruturação de página, né, e a tag inicial para todo o nosso entendimento é essa tag de div.
Então esse conceito aí de div, ele tem que ficar bem claro para a gente começar a entender um pouco mais de estruturação de página, né? A gente já sabe ali as tags e agora a gente vai começar a estudar essa coisa de estruturação de página, que é bem legal. Então é isso, galera. Próximas aulas a gente vai ver novas tags de estruturação mais focada para o HTML5 mesmo, né? As tags aí que chegou nessa versão nova do HTML, né? Então é isso, galera. Qualquer dúvida é só deixar uma mensagem e bom final de semana. Um beijão.